Olá, meus amigos, tudo bem? Último bloquinho de hoje, vamos falar sobre porcentagem, né? Por, divisão, centagem, 100. Vem comigo aqui na situação, vamos brincar um pouquinho, vamos andar aqui. Não, vem comigo. Calma, vem pra cá, aumenta aí, sobe aí, pronto. Dicionário novo, a gente tem que aprontar isso, viu, gente? Tá gravando ali, tá começando agora, então não leve a mal o menino aí, não. Gente, então a porcentagem é o seguinte, vocês têm que ter cuidado, porque vocês visualizam a porcentagem como um número, e não é. A porcentagem ela é um índice. Índice esse que depende de um valor absoluto. Um exemplo clássico, e sejam sinceros com vocês mesmos. Você está andando pelo shopping, e aí você tem uma loja A e uma loja B. Elas vendem o mesmo produto, a mesma camisa. Aqui, a camisa de 10 está sendo vendida por R$5. Aqui, a camisa de 10 está sendo vendida por R$5 também. Só que a diferença é o seguinte. Nessa loja a plaquinha está lá anunciando desconto de R$5. Nessa loja B, a plaquinha está anunciando desconto de 50%. Sejam sinceros. Vocês vão para A ou para B? Vocês vão para B. Porque vocês pensam assim, 50 é maior do que 5. Só que aí você não pode esquecer, nesse caso aí, você entrar na A ou na B, tanto faz. E por que tanto faz? Pelo seguinte motivo da história. O valor é o mesmo nessa situação, porque a porcentagem, ela não serve de parâmetro. Ela só vai servir de parâmetro no momento que você tiver uma base. Por exemplo, vocês querem ganhar 10% de R$100 ou 0,005% de R$1 bilhão? Eu acho que vocês ficam com um percentual de 0,05% na história. Então, sempre que você trabalhar em porcentagem, pergunte sobre quem? Sobre a base. Sobre o valor absoluto, o número absoluto. Então veja, na loja A, R$5 de desconto. É o valor absoluto. Na loja B, 50%. Foi anunciado que o índice da história. Então lembre sempre disso. Porcentagem é um índice que depende de uma base, que depende de uma referência. E a nível de relação, o nosso número inicial, ele sempre está relacionado a 100%. Então fiquem ligados nisso. A nível de porcentagem, o nosso número inicial está sempre relacionado a 100%. Beleza? Tranquilos? Pode vir para cá? Então vamos brincar um pouquinho. Deixa ele brincar, o instrutor está ali. Deixa ele brincar um pouquinho. Número base da história da situação. Vamos lá? Pode descer aí. Joga lá agora, vai rapidinho. Troca. Isso. Então, gente, quando você diz assim, ó, 5%, isso é um índice. Mas isso significa dizer que é 5 sobre 100. Então, a porcentagem, divisão de número em 100 partes. 5 sobre 100, e aí dividir por 10, por 100, para cada zero embaixo, você coloca pós-vírgula. Então, se eu estou dividindo por 100, então significa dizer que após a vírgula eu tenho que colocar 2 zerinhos na história. Então, 0,05. Aqui é a chamada de fração centesimal. E aqui é a forma decimal. O pessoal chama isso aqui também de financeira, ó, de taxa unitária. Também tem esse nomezinho aí na história. Beleza? Então vamos à primeira etapa da nossa diversão, o cálculo. Então, 30% de 120. Quanto é que isso representa? Vou separar aqui. Nós temos duas opções. Em matematiquês, a proposição de ou do entre dois números, ela tem uma função de produto. Então, quando você diz 30% de 120,
é 30 sobre 100 vezes 120. Corto os zerinhos. 3 vezes 12 é igual a 36. Então, esse é o resultadozinho da história. Então, nós fizemos pela fração centesimal. 30%, 30 sobre 100. Se eu tenho um zero em cima e zero embaixo, eu posso cancelar. 3 vezes 12, 36. Uma outra opção é montar a relação de número percentual ou percentual número. Ou seja, montar a nossa velha e conhecida regrinha de 3. Então, o nosso número base é o 120. Então, 120 corresponde a 100%. Então, não esqueçam dessa dica. A base, ela sempre, sempre, sempre está associada a 100%. 30%, então, percentual embaixo de percentual. E aí, número embaixo de número. Então, nós montamos a nossa velha e conhecida regrinha de 3 na história. Então, fazendo a proporção, porque se eu diminuo o percentual, então o número diminui. Ou seja, nós temos uma relação diretamente proporcional. Então, 100 vezes x é igual a 120 vezes 30. Corto o zerinho aqui, vou cortar logo. Então, 12 vezes 3, 36. Como diz o povo, há vários caminhos que chegam ao Senhor. Então, opção 1 ou opção 2, tanto faz aí, você chega no mesmo resultado da história. Belezinha? Tranquilos aí na situação? Aí, o seguinte, o que você tem que ter cuidado na porcentagem? São duas relações na história. Relação 1 é a relação de aumento. Por que você tem que ter cuidado com isso? Porque a sua base, ela corresponde a 100%. Então, você tem 40 reais. Então, 40 reais, 100%. Então, você quer ganhar 20% de 40. Quanto é que eu vou ficar? Quanto fica na história? Ou seja, você tem uma relação de aumento na situação. E esse percentual de aumento na história é o que você vai ter que ficar atento. Então, nós temos duas relações na porcentagem também. Lembrando que a nossa base está para 100% e o percentual de aumento ou percentual de redução. Então, põe na telinha. Primeira situação, primeiro caso, é a relação de aumento. Então, quando você diz assim, por exemplo, 30% de aumento, você tem duas representações. Primeira, o número, se você o possuir, mais 30% do número. Ou, a nível de porcentagem, de índice, é 100 mais 30, então 130%. Então, a nível de percentual, 130% significa dizer 100 mais 30, 130%. Eu só vou utilizar a opção 1 no momento que eu tiver o número base. Então, por exemplo, eu tenho 40 reais e eu quero ganhar mais 30% de 40 reais. Aí eu faço 40 mais 30% de 40. Ou seja, dá 12, 40 mais 12, 52 na história. Beleza aí? Então dá aquela paradinha, copinha aí numa boa. Vamos para o segundo caso. Se tem a relação de aumento, lógico. Vou apagar aqui. Tem a relação de redução. Então, quando você diz agora 20% de redução, então, não esqueça, a opção 1 é o número base menos
20% do número. Segunda opção é 100 menos 20% de 100, que é igual a 80%. Então, 80% isso é chamado de 20% de redução, porque é 100 aí, menos 20 na história. Beleza? Tranquilos? Então dá a paradinha especial, porque eu acho que a melhor forma de desenvolver aí a porcentagem, eu trabalhei várias situações, as 3 situações aí, e os casos especiais de cada situação. Então vamos lá brincar um pouquinho de cálculo, uma questãozinha 0800 aí para começar a história. O NEB. Uma empresa contrata um advogado que consegue receber 85% do valor de uma questão avaliada em 200 mil. E cobra a títulos de honorários 20% do quanto recebida. Então nós temos a situação especial. Contrata um advogado que consegue receber 85% do valor de uma questão. Então a primeira etapa aí. Nós vamos calcular 85% de 200 mil. Então aí, cálculo tranquilo, 85 sobre 100 vezes 200 mil. Corto os zerinhos. 85 vezes 2 vai dar 170. Com 3 zerinhos, 170 mil. Então, 170 mil é a quantia recebida aí da história. O advogado consegue receber aí, naquele acordozinho, 170 mil. Aí agora que você entra a segunda etapa, ele grita e diz assim, não, 20% da quantia recebida, do quanto recebido, da quantia recebida, é meu. Então, o valor recebido em reais por essa pessoa, já descontado os ônus advocatícios, foi. Aí vem comigo, você tem 2 opções na história. Opção 1, calcula os 20% do advogado e pega 170 mil menos os 20%. Opção 2, você já joga de 80% direto. Lógico, se 100% é total e 20% é do advogado, então o cliente fica com 80%. Mas geralmente vocês fazem isso aqui. Pode vir? Segunda etapa. Você calcula 20% de 170 mil. Ou seja, 20 sobre 100. Corta os zerinhos. Então, 2 vezes 17, 34. Com 3 zerinhos. Então, 34 mil é a parte do advogado. Nós desejamos aí a parte do cliente da história. Então, é 170 mil menos 34 mil. Então, nós temos 136 mil reais. Então, esse é o valor aí da história. Beleza? Então, voltamos aí e marcamos a nossa resposta correta, letra C de casa aí na situação. Aí a nossa segunda questão, VUNESP, aí o pessoal do TJ São Paulo aí, uma belíssima questãozinha da VUNESP aí, faz uns concursos TJ São Paulo. Uma pessoa pagou 30% do valor total de uma dívida e o restante dela irá pagar em 30 dias sem acréscimo. Se 3.500 corresponde a 20% do valor restante a ser pago, então é correto afirmar que ao pagar 30% do valor da dívida,
A pessoa desembolsou, então vamos por partes. Questãozinha legal, tranquila. Uma pessoa pagou 30% do valor total de uma dívida. E o restante, o restante dela irá pagar em 30 dias, sem acréscimo, sem juros, que beleza. Se 3.500 corresponde a 20% do valor restante a ser pago. Então vamos por partes aí na história. Então, ó, 3.500 3.500 corresponde a 20% do valor pago. Então, 100% corresponde a X. Esse 100% aqui que eu vou encontrar é o valor que restante. Então, desse valor restante, 20% dele corresponde a 3.500. Então, ó, 3.500 corresponde a 20% do valor restante a ser pago. Então, quanto é o valor total restante? Então, esse é o processo aí. Fazendo a proporção, 20x é igual a 3.500 vezes 100. Então, x é igual a 3.500 com 2 zerinhos, dividido por 20. Corta os zeros. Então, é só você pegar 350 e dividir por 2. Dá 175 com 2 zerinhos. Então, 17.500, cuidado, é o valor restante. Então, nessa segunda etapa aí, nós temos que pagar 17.500. Aí, qual é o cuidado que você tinha que ter na história? Desse valor restante, aí você tem duas saídas. Olha só. Eu paguei 30% do valor total da dívida. Então, esse valor restante, então esses 17.500 corresponde ao quê? A 70% do total. Lógico, vem comigo. Dei 30%, paguei o restante. E aí ele me informou que 20% desse restante corresponde a 3.500. Montei a regrinha de 3 e descobri que esse valor restante total, o valor restante total, 17.500. Em relação ao valor inicial, o valor total, corresponde a 70%. Aí, olha a malandragem que você tem que ter, mas não está errado se você não pensar nisso. Eu quero 30% do valor total. Então, em vez de eu colocar 17.500 está para 70, 100 está para X, fazer essa relação aí, 100 aqui em percentual embaixo, percentual para X, e descobrir o valor total, e depois calcular os 30%, vou perder tempo na história? Então, o que é que eu faço? Eu já jogo os 30%, que é o que eu quero descobrir. Põe na telinha. Porque o nosso objetivo, ó, é descobrir quanto é 30% do valor da dívida. Então aí eu faço isso. Número e percentual. Então o número X, não, X é X, 30% dele que eu quero descobrir. E 17.500 corresponde a 70%. Então, fazendo a nossa proporção, 70x, 17.500 vezes 30. Vou cortar aqui esse zerinho com esse que pode. Então, x é igual a 52.500 dividido por 7.
Então aí 7.500 é o valor da dívida aí na história. Beleza? Tranquilos aí na situação? Volta lá. E aí vamos marcar a nossa letra C, 7.500, que é o resultado aí da história. Belezinha? Tranquilos? Terceira questão, muito legal esse da Cis Gran Rio, muito legal mesmo aí, que a gente tem que ficar atento a um detalhe. Uma cidade, no ano de 1990, tinha uma população de 1.500 milhões de habitantes. Essa mesma cidade, no ano 2000, apresentou uma população de 6.000 milhões. A taxa de crescimento dessa população, no período de 1990 a 2000, cuidado, ele quer a taxa de crescimento, ou seja, ele quer o percentual de aumento na história. Beleza? Na situação. Então, olha só. Como é milhões e milhões, então aqui é a base e aqui é o nosso objetivo. Então, o nosso valor inicial, 1.500. Valor final, 6.000. Beleza? Então, esse é o resultado da situação. Você tem duas opções. Opção 1, número e percentual. 1.500 é a sua base. E sendo a base, então corresponde a 100%, porque o número está associado ao percentual de aumento da história. 6.000 está para quanto? Para x. Então, 1.500x é uma relação proporcional aí diretamente. 6.000 vezes 100. Como eu vou passar dividindo, eu posso logo cortar esses zerinhos aqui. Então, x é igual a 6.000 dividido por 15. 400%. Aí o que você imagina? Bruno, a minha resposta é 400%. Não. O valor inicial é 100%. O valor final foi de 400% na história. Só que ele não quer o percentual final da relação. Ele deseja o percentual de aumento. Então, o valor inicial é de 100%. O valor final foi de 400%. Ou seja, um aumento de 300%. Porque eu saí de 100 para quanto? Para 400. Então, esse é o resultado da história. Você começou com 100 e terminou em 400. Pode vir comigo? Então, significa dizer que o seu percentual de aumento foi de 300% na história. Então, ó, cuidado. 300%, o que é que representa? 300% é 100 mais 300, que é igual a 400. Põe na telinha. Então aí, a sua resposta correta é a letra B de bola. Bruno, qual seria uma outra opção? Se você iniciou com 1.500, terminou com 6.000, o seu aumento foi de quanto? De 4.500. E aí, nesse caso, vou apagar aqui. 1.500 está para 100%. 4.500 está para x. E aí, fazendo a nossa proporção, 1.500x está para 4.500 vezes 100. X é igual, vou cortar aqui esses dois zerinhos. 4.500 dividido por 15. Ou seja, 300% de aumento.
E o que ele deseja na história é o percentual de aumento da relação, 300%. Beleza? Tranquilos? Vem comigo. Então não esqueça disso. Se ele pedisse o percentual em relação ao valor inicial, percentual em relação ao valor inicial, 400%. Ele pediu o aumento da relação, então eu comecei com 100, terminei com 400, então um aumento de 300. Beleza? Pessoal, então subiu a plaquinha ali, encerramos a nossa 6ª aula. Não esqueça desse material para a nossa 7ª aula, a gente vai seguindo assim, tranquilos. Vamos falar mais sobre porcentagem, vamos falar também, iniciar o estudo sobre juros. Detalhe importante da história, essa partezinha de porcentagem muito importante, cai bastante, principalmente juros também. Queria agradecer também a todos pelo carinho, pelos e-mails, pelos elogios, muito obrigado mesmo de coração. Bons estudos a todos, bom dia, boa tarde, boa madrugada e até a nossa 7ª aulinha.